Como vocês viram aí no título, nesse vídeo eu vou estar comentando sobre um aprendizado que veio com dor, que me fez crescer muito, sabe? Que me fez ter uma maturidade profissional bem grande. Eu estava aqui fazendo uma bicicleta, né? Fazendo um cardio aqui em casa. E eu estava vendo sobre uma pregação de um cara que fala sobre as dores, né? Como toda dor que a gente tem, de um pastor, na verdade, que chama Thiago Brunet, sobre como todas as dores que a gente tem, ela vem para o nosso crescimento. E recentemente na minha empresa, eu tive a dor de demitir 2 dos meus melhores amigos, sabe? E não foi fácil essa dor, foi a primeira vez que eu chorei dentro da minha empresa, no meu escritório, pra falar a verdade. Não me lembro de nenhuma outra cena, de outra coisa que aconteceu na minha empresa que me fez chorar assim. Não chorar de soluçar, mas de descer lágrima de sentir dor, sabe? Porque eu me considero um cara muito racional, que às vezes isso tem contras também. Tem prós e contras, na vida sempre vai ser assim. Mas você conseguir racionalizar essa emoção que você está sentindo, essa dor que você tem, né? É forte. E basicamente a empresa está vendo para um rumo, né? O motivo da gente ter feito esse desligamento dessas 2 pessoas foi porque a empresa está vendo para um rumo que eu acredito no potencial deles, eu acredito que eles vão ter resultados, mas a partir do momento, independente de ser amigo ou se não é, se eu estou mantendo a pessoa dentro da minha empresa, tem que ser muito claro o nosso diálogo, né? A visão que essa pessoa tem para crescer comigo e vice-versa. Porque senão pode ter uma quebra de expectativa e pode sair pior para ambos os lados. E uma das coisas que a gente mais valoriza, né? Que eu mais valorizo, e o porquê de eu mais valorizar isso é porque é o mais escasso que Deus nos deu, é o nosso tempo. Então, quando eu vejo que alguém está fazendo algo comigo, né, ela tem uma ideia de que vai acontecer X, eu estou vendo que vai acontecer Y na vida dela, comigo, eu sendo o empresário, o CEO, eu prefiro falar para essa pessoa o papo reto, dizer que eu não vejo ela crescendo comigo mais, porque a empresa mudou às vezes de rumo, ou a empresa mudou de cultura. Toda empresa tem sua cultura, mas ao mesmo tempo não desmerecendo o trabalho que essa pessoa fez, nem desmerecendo a performance, né? E nem desacreditando a performance que ela pode ter para entregar resultados, mas naquele momento não faz sentido na nossa empresa. E os maiores aprendizados que eu vejo é que se eu realmente gosto da outra pessoa, eu tenho que ser o máximo de transparente possível. Eu tenho que ser o máximo verdadeiro. Independente se é numa empresa, se é no relacionamento, se é com a família, independente de onde seja. Você tem que ser sempre transparente. Se você sabe que a pessoa pode estar pensando alguma outra coisa que não condiz com aquela verdade, com a realidade que você enxerga que está debaixo dos seus olhos, não perca o tempo dela nem o seu. Sabe? Isso para tudo na vida, né? E eu me vejo amigos dessas pessoas ainda, né? Mas acontece. E uma outra coisa que eu aprendi muito é contratar devagar e demitir rápido, sabe? Não vejo que a demissão seja algo que vai ser bom pra mim, sabe? Vai ser bom para ambos os lados. Não só uma demissão, mas alguém pedir para sair também da empresa. Então, se aquilo que você vê que é o mais escasso na sua vida, que é o seu tempo, você vê que você não está gastando de maneira inteligente, ou você tem pessoas que trabalham para você, ou pessoas que dependem do seu tempo também, que elas se vê fazendo projetos, se vê fazendo planos,
ao longo prazo, com o seu tempo, e você não se vê dedicando esse tempo, meu irmão, quem vai estar perdendo aí é você. Porque você nunca vai conseguir dar o seu melhor também com aquela pessoa. Sabe? Você vai estar se auto-sabotando, pra falar a verdade. Porque às vezes, quando você vai estar, às vezes, beleza, fazendo uma coisa muito bem feita, vai te surgir a dúvida. Será que é isso daqui? Se surgir a dúvida, meu irmão, você perde a confiança, estraga tudo. A gente tem que enxergar a realidade como ela realmente é. Na maioria das vezes ela já está debaixo dos nossos olhos. Só falta a gente querer descer o olhar e ver para ela. Isso sobre as pessoas com que você trabalha, sobre as pessoas com que você se relaciona, sobre os ambientes, sabe? Sobre as influências que você tem, sobre o que você faz quando ninguém está olhando. Se você está passando por um momento doloroso aí na sua vida também, tenta entender o porquê que isso está acontecendo na sua vida, como você pode aprender com isso, como que isso pode ser bom para você, como que isso pode ser uma alavanca, mais uma das alavancas que a vida te dá para você saber como prosperar cada vez mais, como ser um ser humano melhor, como encontrar seu chamado, seu propósito. O momento da dor não é o fim. A visão que eu tenho é que o momento da dor é um começo, ou um recomeço. Eu passei por momentos muito mais às vezes dolorosos do que... Dolorosos do que eu vivi aí na minha empresa recentemente. Já passei, mas isso aí foi um aprendizado que eu quero compartilhar com você, que na verdade não foi só nesse caso específico, mas que foi em vários casos da minha vida, que quando eu achava que às vezes era o fim, Deus ia lá, me dava capacidade, determinação, força de vontade e saúde, e conseguia dar certo, conseguia virar, mesmo com dúvida. Mas sabe por que eu não vejo que mesmo às vezes com dúvida, eu não tenho medo do resultado, que ele não vai vir e tal? Esse medo de que, e ansiedade se o resultado vai vir, se as coisas vão fluir. Porque com o passar do tempo, você consegue fazendo a mesma coisa, errando, aprendendo com os erros, viciando e errar. E nessa de viciar e errar, você acerta e erra, acerta, erra. Nesse curto espaço de tempo, que na verdade é um curto espaço de tempo que aconteceu na minha vida, que eu tenho 20 anos, e comecei a trabalhar com a internet com 15, dos meus 15 até os meus 20, eu mais errei do que acertei, mas quando eu acertei, eu comecei a ter uma frequência melhor de acertos. Mas na minha vida, na minha trajetória, no ramo do empreendedorismo, no marketing digital, enfim, no que eu faço hoje, eu mais errei do que acertei, mas quando eu acertei, eu fui entendendo por que eu acertei, por que eu estava errando, e não repetir os mesmos erros. Eu estava tendo mais resultado naquilo que eu estava fazendo. Então, você vai ter momentos dolorosos, você vai ter momentos que você vai começar a ficar em dúvida. Mas mesmo com dúvida, irmão, sair desse ponto zero é o mais difícil às vezes. É a mesma coisa do que você começar a empurrar um carro, é a lei da inércia. Algo que está em movimento tende a ficar em movimento. E você ter que tirar algo que está parado com a sua força e começar a se mover é o mais difícil mesmo, entendeu? Eu não vou mentir. No meu começo do digital, eu trabalhava mais do que hoje. Trabalhava mais esforço, mais dias às vezes, mais horas. Mas não mais inteligente como eu trabalho hoje. Mas no início, eu errei
e adquirir a inteligência cristalina. Nós temos 5 tipos de inteligências. E uma delas tem inteligência espiritual, motora, cristalina, inteligência emocional, motora, cristalina, espiritual, mais um outro tipo de inteligência. Mas a inteligência cristalina é quando você aprende errando. Quando você erra, sente a dor do erro que você cometeu, que você teve, assume que você errou e entende o que você fez para não errar de novo. Isso é um tipo de inteligência que chama inteligência cristalina. Por isso que eu disse que quando eu estou viciado em errar e eu vou entendendo para não repetir os mesmos padrões daquilo que me gerou erro, eu vou lá e acerto. Então, mesmo que seja difícil agora, irmão, mesmo que você não tenha resultados, beleza, mas quando você tiver sua primeira venda, quando tiver seus primeiros resultados daquilo que você está fazendo, se você é atleta, mesmo que seja uma medalha de bronze, mesmo que seja o top 5, você que é CLT, e começa a ter o primeiro resultado fora da sua empresa que você trabalha, para que com isso consiga te dar um ânimo. Cada resultado tem muitos erros, tem muitas tentativas por trás para aquele resultado acontecesse, entende? Então não desanime, irmão. Não tá sendo fácil para você, tá sendo doloroso aí. Cara, é para todo mundo, sabe? Eu não tô nem aí, cara, se você vai me julgar, porque hoje a minha vida é mais tranquila do que a maioria dos brasileiros, relacionada a conforto financeiro, vamos dizer assim, classe social. Mas eu tive que trabalhar muito, eu tive que ralar muito, sabe? Se você está passando por um momento difícil aí, comentar que está passando por um momento difícil, beleza. Mas não tenta falar que eu não passei por um momento difícil. Entende? Não tenta jogar a culpa para os outros. Não tenta melhorar seus status. Seu status social, né? Aquilo que você às vezes quer se sentir melhor do que o outro. Tentando rebaixar o outro. Sabe? Eu não falo isso porque eu tenho medo de hate. Medo de você me xingar. Ou algo do tipo, não. Sabe qual que é a verdade? É que eu já vi várias pessoas, enquanto eu estava nesse momento de errar, pessoas falando assim, nossa, mas você trabalha demais, mas você foca demais nisso daí. Pra mim tá tranquilo a vida que eu levo hoje. Pra mim tá tranquilo. Entendeu? Se meu filho pede alguma coisa, pra mim tá tranquilo. Eu não consigo dar aquilo pro meu filho, pra mim tá tranquilo. Entendeu? Se eu sei que tem várias coisas aí que pode ajudar a expandir a minha mente, talvez conectar com o meu propósito para espalhar a palavra de Deus, mas mesmo sabendo que na Bíblia Jesus não fazia milagre em sua cidade natal, em Nazaré, eu não quero sair da minha cidade, ganhar dinheiro e sair da minha cidade para ir para outros lugares, porque para mim tá tranquila essa vida. Sabe qual que é a verdade que eu vejo? Puta vitimismo. É vitimismo. Entendeu? Tá sendo vitimista. Quer colocar, tá vendo que às vezes é mais complicado ter sucesso financeiro, ter sucesso na vida, se desenvolver pessoalmente, encontrar seu propósito, seu chamado, saber sua verdadeira identidade em Deus. Às vezes é mais complicado isso, sabe? E aí a pessoa, ela aceita estar na mediocridade, aceitar ser como a média. Meu irmão, você não está aqui para ser como a média. Você está aqui para fazer revolução. Você está aqui para ser instrumento de Deus. Você está aqui para fazer a diferença, cara. Se você está vendo esse vídeo até agora, não é à toa. O YouTube filtra muito bem os tipos de pessoas que assistem o meu conteúdo. Olha que eu estou começando o canal agora. Então, se você está achando que faz sentido, dá um like aí também, só para reforçar. Pra você e pra mim que tá fazendo sentido pra alguém. Mesmo que você tiver um like, eu tô nem aí, tá ligado? Pra falar a verdade. Eu tô rasgando o verbo, meu irmão. Eu tô falando aquilo que eu acredito. E eu não tô nem aí pras críticas que vão acontecer. Eu sei fazer dinheiro sem aparecer. Eu não precisava fazer isso daqui agora, não. Colocar uma luz branca na minha cara enquanto eu tô aqui fazendo cardio. Sabe? Porque fiquei em uma reunião o tempo todo com meu sócio hoje. Cheio de coisa na minha empresa.
e a cabeça fervendo, sabe? Eu não precisaria estar aqui não, porque eu ganho dinheiro sem aparecer. E não tô pra te vender nada. Tenta comprar um curso meu aí, você não vai conseguir. E se um dia eu for vender alguma coisa com a minha imagem, eu vou te falar abertamente aqui. Porque não tem nenhum problema de você vender algo pra alguém. Sabe? Eu tô rasgando a verdade, eu não tô pensando em copy pra falar isso aqui pra você. Eu não tô pensando em persuasão. Eu tô pensando em falar só a verdade daquilo que eu vejo, daquilo que eu acredito, que eu comprei dados e adquiri uma inteligência cristalina do que como realmente acontece para você ter resultados acima da média. Talvez você pode ser mais rico do que eu, com 50, 60 anos, mas com 20 anos, você tinha faturado 20 milhões de reais como eu faturei, com uma margem de 30%? Se sim também, show de bola. Bom que você pode me ensinar muitas coisas, às vezes, que você pode ter passado também, mas, irmão, posso mandar o papo reto? Você pode ter mais dinheiro do que eu agora, você pode ter uma família, você pode ter um tanto de coisa, talvez, mais certeza, às vezes, do propósito do que eu, não sei. Mas posso te falar, o que eu faço aqui não é só pelo dinheiro. O que eu faço aqui é ligado ao meu propósito, e eu sei que meu propósito, eu não vou saber meu propósito 100%, cada dia que passar, eu vou descobrir algo novo, porque se eu soubesse 100% do meu propósito, eu nem estaria aqui. Não falando aqui nesse vídeo, mas eu não estaria no mundo, Deus já teria me levado. Pô, se eu sei do meu propósito, se eu faço 100% daquilo que é do meu propósito, por que eu vou continuar aqui? Eu que acredito em Deus, não porque outras pessoas falam de Deus pra mim, mas porque eu tive experiências com Ele. E de novo, volta para aquela inteligência cristalina que eu passei na pele. Entendeu? Pegou a visão? Então, irmão, se você tá com momentos aí difíceis, com dor, levanta a cabeça, pô. Levanta a cabeça. Não desanima. Sei que pode ser difícil pra caramba, irmão. Sei que pode ser difícil pra caramba. Você pode ser um entregador de caixa, carrega caixa no Ceasa, sei lá o que você faz. Pode ser gari. Pode ser um estudante. Com a pressão dos pais, com a pressão da família. Independente se você é CLT, se você ganha bem ou não, irmão, se tá doendo, se tá sendo desconfortável, tenta enxergar com outros olhos isso. Tenta enxergar com outros olhos isso. Porque se você enxergar com os olhos que Deus realmente quer pra você, esse momento que tá sendo doloroso, você vai ter um crescimento exponencial. Quem tá falando isso é alguém que já viveu isso na pele diversas vezes, várias vezes, tá prestes a viver de novo. E se você quer ver o que vai acontecer na minha vida, nos próximos dias, nos próximos capítulos aí, e tá gostando desse tipo de conteúdo, dá um like, se inscreve, que em breve eu volto aqui pra falar com você.